Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa que semanalmente tem o propósito de trazer ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Muito obrigado pela sua audiência e eu tenho uma palavra muito preciosa a compartilhar com você hoje. Deus desceu até nós. Que verdade bendita, que verdade cheia de esperança para o nosso coração. Fique aí, eu vou estar de volta daqui a pouquinho para compartilhar com você esta boa nova, a boa nova da salvação no Filho de Deus. Já estou de volta. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só assim conseguem compreender. Eu quero então compartilhar com você sobre o tema Deus desceu até nós. E vou trabalhar este assunto à luz de João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Vamos ouvir a leitura do texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus desceu até nós. Que verdade sublime, majestosa, gloriosa. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, encarnou-se. Nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Esta é a mensagem gloriosa do Natal. O Deus Criador vem ao mundo, veste pele humana, arma sua tenda entre nós, anda entre nós, torna-se um de nós, semelhante a nós, exceto no pecado. O evangelista João, que escreve um evangelho universal para demonstrar de forma categórica e insofismável que Jesus Cristo é o próprio Deus, o Filho de Deus, abre o seu evangelho num prólogo magnífico, de beleza raríssima, e diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Algumas verdades são aqui destacadas. Primeiro, o Verbo é eterno. No princípio era o Verbo. Não diz no princípio foi o Verbo. Estamos falando aqui do pretérito imperfeito, quando tudo teve um começo. Quando o universo foi formado,
O Verbo já existia. Portanto, Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, o Verbo que se fez carne, já existia com o Pai antes dos tempos eternos. Foi exatamente Ele o agente da criação, porque todas as coisas foram criadas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. A segunda verdade desse texto é que este Verbo não apenas é eterno, mas ele é pessoal, e o Verbo estava com Deus, face a face com Deus, em plena comunhão com Deus, de tal maneira que Jesus Cristo, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. É Deus de Deus, luz de luz. Não é inferior ao Pai, ele é da mesma substância do Pai, tem os mesmos atributos e realizou as mesmas obras. Mas agora, João conclui este verso primeiro dizendo: e o Verbo era Deus. Ele não era como um anjo, nem um ser entre Deus e os anjos. Ele era o próprio Deus, da mesma essência de Deus, coigual com Deus, da mesma glória de Deus, revestido da mesma majestade de Deus, o próprio Deus. E é este Deus, o Verbo eterno, pessoal e divino, que se faz carne, que entra na nossa história, que mergulha no nosso tempo, que nasce de uma virgem, que é enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, que cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, que vai trabalhar numa carpintaria, que vai morrer numa cruz, que vai deixar o seu túmulo vazio, que vai retornar aos céus e assentar-se à destra da majestade de Deus, de onde intercede por nós, de onde governa o universo, de onde vai voltar para julgar vivos e mortos e levar sua igreja, sua noiva, para reinar com ele para sempre. Esta é a mensagem do Natal, a mensagem gloriosa de que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós, levantando os paralíticos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, alimentando os famintos, pregando o evangelho do reino, demonstrando a graça de Deus aos pecadores. Esta é a mensagem do Natal, a mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus Cristo veio, diz a Bíblia que nós vimos nele todo o esplendor da glória de Deus. Ele era cheio de graça e de verdade. A Shekinah de Deus resplandeceu nele, a glória de Deus estava nele. Ele é o Deus glorioso que vestiu pele humana para revelar a você e a mim o seu amor, o seu propósito de nos tirar das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Agora está chegando o Natal e muitas pessoas pensam que Natal são as ruas coloridas, é o comércio febril, é a reunião de famílias para uma ceia, onde há muita comida sobre a mesa, há muita bebida, há muita alegria, apenas horizontal. Muitas pessoas pensam que Natal é troca de presentes, mas eu quero lhe dizer que a verdadeira mensagem do Natal, ela é vertical, sobretudo, porque é Deus entrando na nossa história, é Deus vindo até nós, é Deus armando a sua tenda entre nós, para nos dar esperança, para nos dar salvação,
para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Agora é hora de você se voltar para Deus. E a única maneira de você se voltar para Deus é por meio de Jesus. Porque Ele é a porta de acesso a Deus. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por meio de Jesus você pode ser reconciliado com Deus, pois a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus Cristo. Então hoje, agora, você pode se voltar para Deus. Você pode olhar para Jesus e reconhecer nele o seu Salvador pessoal, o Senhor da sua vida. E quando você confia nele, ele dá a você o perdão de seus pecados, ele dá a você a vida eterna, ele dá a você a alegria e a segurança da salvação. Você quer tomar esta mais importante decisão da sua vida? Se você deseja fazer isso, eu vou orar por você nesse momento. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer pelas pessoas que estão nos assistindo e eu te peço, ó Deus, que produzas no coração delas o arrependimento para a vida, concedendo a elas a fé salvadora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de encerrarmos o programa Verdade e Vida de hoje, eu quero expressar a nossa gratidão a você que tem nos acompanhado. A gratidão em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo programa Verdade e Vida. Muito obrigado pelo carinho que você tem demonstrado para com este ministério de evangelização pela televisão. E registrado esse nosso agradecimento, eu quero conclamar você a fazer parte conosco desse ministério de evangelização, sendo um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Você entra em contato conosco de segunda a sexta-feira, no horário comercial, e diga, eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós vamos enviar para você, como sinal de gratidão, este livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma, uma meditação para cada dia do ano. Uma bênção. Podemos contar com você? Seja um parceiro em missão. 0800 119 105, de segunda a sexta, no horário comercial. Ligue e faça parte conosco desse ministério. Também nós queremos agradecer àqueles irmãos que congregam em outras instituições religiosas que têm nos prestigiado. Muito obrigado. E nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Entre em contato conosco, www.ipb.org.br. Esse é o site da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org.br. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe sobremaneira. Até o nosso próximo programa. Nós estamos encerrando então mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, um programa que traz ao seu coração semanalmente uma palavra de esperança. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, estaremos de volta.